Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele, trazendo para você a mensagem de Deus para abençoar a sua vida. É esse o nosso objetivo, abençoar vidas, levando a palavra do Senhor, que é a própria vida que permeia nesse mundo e que nos traz esperança, alimenta a nossa fé, nos traz instrução e nos coloca sempre na direção que nós devemos andar. Eu quero compartilhar com vocês hoje um texto que se encontra lá no finalzinho da Bíblia, no livro de 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler o capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Esses primeiros 3 versículos são os versículos hoje que nós vamos nos basear e nós vamos refletir a respeito dele. Esse texto, ele nos traz no mínimo 2 mensagens importantes, que eu vou depois até complementar com um versículo que está mais abaixo. Primeiro, o texto nos começa dizendo que a respeito da data exata, da precisão da volta do Senhor Jesus para a terra, para poder buscar aqueles que são dele, aquelas pessoas que são dele. O que são as pessoas que Jesus vão buscar? Como assim as pessoas que são dele? As pessoas que creram na palavra de Deus, creram no Evangelho, creram que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Que ele morreu para nos salvar e Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aquelas pessoas que crerem nisso de verdade, com o coração, e confessarem com a sua boca que o Senhor Jesus é o Salvador de suas vidas, entregarem sua vida para Ele, e a partir disso o Senhor começa a mudar a nossa vida, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser, coloca em nós o seu próprio Espírito Santo. Então essas pessoas são as pessoas que Jesus virá buscar. As outras pessoas que, por mais que tenham tido tempo, oportunidades, ouviram falar de Jesus, ouviram o Evangelho, né? Chegou até elas essa palavra, mas não creram. Não, isso é uma lenda, isso é um folclore, não, isso é uma ficção, não, isso não existe. Não quiseram crer, não creram. Não aceitaram a Jesus como seu Salvador. Essas pessoas o Senhor não vai levar para junto dele. Essas pessoas terão uma outra destinação, um outro lugar, uma outra situação lhes espera. Agora, o texto vai nos dizer que nós não temos a precisão da volta de Jesus. E isso é uma coisa importante da gente enfatizar, porque a Bíblia nunca nos prometeu que nos seria entregue essa informação. Mas, uma vez que a palavra de Deus não nos promete, nós vemos, por outro lado, muitas pessoas, muitos movimentos apocalípticos sugerindo e até afirmando datas com precisão. Eu não vou me lembrar agora o ano específico, mas houve, se eu não me engano, na Inglaterra, há algumas décadas, um movimento muito forte feito porque determinada pessoa fez uma contagem e essas afirmações elas sempre são baseadas em contagens que as pessoas fazem de determinadas situações e aí chega num determinado resultado que elas atribuem à volta de Cristo e ao findar de todas as coisas. E aí o que acontece? Muitas pessoas creram, acharam
verídica, acharam consistente aquela informação e começaram simplesmente a se despedir desse mundo, se desfazer de suas coisas, vender sua casa, vender se desfazer de suas coisas, de suas empresas. Algumas foram para cima de montes e ficaram ali aguardando Jesus porque elas realmente creram no resultado de toda aquela somatória de informações, de datas, e acharam realmente uma informação precisa. Não, isso aqui me parece realmente consistente, e realmente creram naquilo. E obviamente chegou o dia, chegou a hora, toda aquela... Imagina aquela ansiedade de, não, hoje finalmente eu vou ver Jesus. E chegou o dia, e chegou a hora, e passou 1 minuto, passou 2, 20 minutos, meia hora, 1 hora. E obviamente, como sabemos, nada aconteceu do que estava previsto. Jesus não voltou. As coisas que esperavam acontecer não aconteceram. E muitas pessoas, e o que é pior, acabam perdendo a fé. Porque acreditaram que aquilo era verdade para aquele dia específico, não aconteceu, obviamente, porque não foi da maneira que Deus planejou. E aí a pessoa, ela acaba, dentro daquela frustração, levando para todo um contexto. Não, já que isso não aconteceu nesse dia, então quer dizer que tudo isso a respeito de Bíblia e da palavra de Deus, então isso aqui também não é verdade. Porque elas usaram a fé, mas não no que Deus prometeu. Elas usaram a sua fé e posicionaram a sua fé para aquilo que o ser humano fala. Então a gente precisa prestar muita atenção para aonde nós estamos mirando a nossa fé. Por mais que profetas sejam homens de carne e osso, mas Deus sempre traz através deles a mensagem que o Senhor tem para aquela pessoa, para aquele povo, para aquele tempo. Mesmo assim, muitos não criam, apedrejavam profetas, matavam os profetas. E até os dias de hoje, Deus usa muita gente para trazer a palavra dele. O próprio pregador está trazendo a mensagem de Deus. Mesmo assim, muitos não creem. E a fé, ela é uma escolha. Ou a pessoa acredita, ela crê. Até na palavra acreditar tem a função de crer. Ou ela não acredita. Então, as pessoas usadas por Deus, os profetas, os pregadores, essas pessoas, elas simplesmente emprestam a sua boca para o Senhor. E elas falam aquilo que o Senhor lhes traz para falar. Aquele que crê, aquele que recebe a palavra, aquele que crê em Jesus, esse será salvo pela fé. Não porque merece, não porque é bonzinho, não porque é perfeitinho, mas porque creu. É a fé que salva o ser humano, e é isso que muita gente ainda não entendeu. É a fé que salva o ser humano, mas não é a fé empregada em qualquer coisa, empregada em qualquer situação. É única e exclusivamente a fé empregada no Filho de Deus. A fé em Jesus Cristo, essa é a única fé que salva. Qualquer outra fé destinada a outro tipo de alvo não trará a você salvação para a sua alma. Então, voltando aqui agora no começo do texto, o texto ele nos afirma algo que nós já sabemos, e nos evangelhos o próprio Jesus falou. Acerca do dia, da hora, isso não nos pertence apenas a Deus, nem os anjos sabem, nem o Filho do homem sabe. É no momento que o Senhor liberar, agora é o momento, meu filho, vai, que Jesus virá. Então veja que essa é uma informação que Deus escolheu não compartilhar conosco. E tem aqui ao menos
duas razões razoáveis para Deus não compartilhar com o ser humano qual será o dia que Jesus vai voltar nessa terra. Primeira razão que eu destaco, que talvez não seja mais importante, mas também é uma razão consistente, é o apavoramento das pessoas. Aquela agonia, aquele desespero. Imagina você saber o dia que você vai morrer. O dia que o seu marido vai morrer. Imagina. Você olhar no calendário e ver que aquele dia se aproxima e você não pode impedir. Então, determinadas informações, Deus, ele faz o ser humano ignorar até para o nosso bem. Para que nós não vivamos naquela aflição, aquela angústia de você ficar sabendo qual é o dia que você vai sofrer um acidente de carro e você vai ficar paraplégico. Imagina isso. Você olhar no calendário e ver que faltam 3 dias para você passar por um acidente de carro e ficar paraplégico. E você saber que você não pode impedir que você entre naquele carro. Imagina você saber o dia que você vai morrer e de que maneira você vai morrer. Não, daqui a 90 dias você sabe o dia que você vai morrer. Você sabe o dia que o seu filho vai morrer. Gente, imagina a agonia. Quanta gente não ia querer se matar antes. Então, assim, Deus, ele é muito sábio em tudo que ele faz. E às vezes a gente fica questionando, por que Deus não fez desse jeito? Porque o ser humano, ele é muito óbvio. E Deus não é óbvio. Então o ser humano, ele sempre vai pensar por aquilo que para ele é mais lógico. Mas Deus, ele é muito bem articulado, ele é muito estratégico. Então ele faz tudo muito equacionado, muito perfeito. E olha, eu vou te dizer, eu agradeço a Deus, como eu já agradeci várias vezes, por ele não permitir que nós saibamos o dia da nossa morte, nem o dia da morte de pessoas que amamos. E para falar a verdade, nem o dia da morte de ninguém. Imagina que angústia, você sabe que aquela pessoa vai morrer em determinado dia. A menos que você seja o assassino, né? O matador de aluguel que foi contratado, ou a pessoa que está querendo se vingar e está esperando o dia certo. Aí você tem ideia de que aquela pessoa vai morrer naquele dia, mas pode ser que não. Se Deus der livramento para ela, nem você vai poder articular isso. Mas seria algo terrível. Então, saber exatamente o dia que Jesus voltará, primeiro motivo razoável, traria muito desespero, agonia, angústia para todos nós. Muito desespero. Gente, Jesus vai voltar dia 20 de fevereiro de 2040. Aí as pessoas que, né, pela sua idade cronológica ainda estarão vivas ali e tudo mais. Imagina a agonia. Aí chega dia 18, 2 dias antes. Daqui a 2 dias Jesus vai voltar. E aquela agonia. E aquele desespero. E a pessoa que sabe que ela não crê em Jesus. Ou que ela passou a vida inteira dela não crendo, não queria saber das coisas de Deus. Mas aí ela sabe, faltam 2 dias para Jesus voltar. Aí aquele desespero. Será que se eu começar a crer agora, será que ainda dá tempo? Será que ele vai acreditar? Será que vai ser de verdade? Então, isso traria um desespero global para todas as pessoas que de fato creem na palavra de Deus. Se Deus desse a data exata da volta de Jesus, isso traria um grande tormento, ao invés de ser um momento em que o povo de Deus vai, finalmente, seria assim uma loucura, uma grande ansiedade, um grande medo da parte de uns, um desespero da parte de outros. E outro motivo que eu acho muito consistente e aceitável, e eu acho que até mais importante do que esse primeiro, é tentar mascarar uma falsa, tentar mascarar a sua vida de incredulidade usando uma falsa conversão súbita.
Como assim? Muitas pessoas, se Deus permitisse que o ser humano soubesse qual é o dia que Jesus vai voltar, muitas pessoas iam continuar vivendo a sua vida profana, a sua vida imunda, sem querer saber de Deus. E quando se aproximasse da data que Jesus vai voltar, opa, se endireitou. É como pegar aquela roupa, entre aspas, de santo, uma roupa espiritual, vestir, não. Agora eu sou santo, agora eu creio que Jesus é o meu Senhor, agora eu estou convertido, eu estou esperando o meu Senhor chegar. E aí, dessa maneira falsa, forjada, fajuta, dissimulada, essas pessoas iriam, por conveniência, por interesse, se adequar em cima da hora para tentar pegar o bonde para o céu, ou a carruagem, como aconteceu com Elias. Então veja que esse motivo ele é ainda mais sério, mais agravante do que o primeiro. Duas razões que nós podemos supor, e aqui nós estamos sugerindo que aconteceriam, poderiam acontecer, porque é uma sugestão, se Deus nos avisasse o dia que Jesus vai voltar. Uma possibilidade. As pessoas iriam entrar em surto, ia gerar um grande desespero, uma grande angústia, uma grande agonia, uma ansiedade de saber que o Jesus poderoso, que tem nas mãos a sua vida eterna ou a sua morte eterna, está vindo. Está vindo e dele ninguém escapa. Então isso traria uma agonia para o mundo inteiro. Olha, o dia que Deus avisou que Jesus vai voltar é amanhã. Isso traria uma angústia, um desespero, seria um grande colapso na humanidade. E outra possibilidade de Deus não nos avisar o dia de Jesus voltar é essa falsidade que certamente muitos iriam usar. Viveu a vida inteira sem querer saber de Jesus, mas a Bíblia diz que dia tal, do mês tal, do ano tal, década tal, século tal, Jesus irá voltar. Aí a pessoa está vivendo naquele século, a pessoa está vivendo naquela década, a pessoa está vivendo naquele ano, a pessoa ainda está viva, a pessoa está vendo que está se aproximando. Pum! O calendário diz que é amanhã que Jesus vai voltar. Caraca, e agora? Passou a vida toda sem querer saber de Jesus. E não foi por falta de chance, não. Ele recebeu a pregação, ele ouviu a pregação, ele foi convidado para ir no culto, ele até foi, ele até assistiu na internet uma pregação, ele até andou lendo a Bíblia algumas vezes, pessoas chegaram para poder orar com ele foi orientado, não foi por falta de aviso, não. Durante os anos de vida, ele teve várias possibilidades de dar atenção à palavra de Deus e, ouvindo a palavra de Deus, acabar crendo e aceitando Jesus como seu Salvador. Afinal, a Bíblia nos ensina, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então essa pessoa teve diversas oportunidades ao longo da vida para crer em Jesus. Ela não quis, e foi tocando a vida. Foi tocando a vida. Na farra, na bebedeira, na prostituição, na promiscuidade, na fornicação, só queria saber de farra, coisa do mundo. Não, mas Jesus não. Aí chegou o momento. Pum. Mesmo que essa pessoa não creia na Bíblia, ela vai ver o mundo inteiro se agitando. Ela fala, caraca, é verdade. O mundo inteiro. Então quer dizer, é amanhã que Jesus vai voltar? É amanhã. E agora? Ah, já sei. Eu tenho algumas horas daqui até amanhã. Então calma aí, eu vou endireitar minha vida. Aí tudo que ela não fez ao longo de anos, agora de última hora, ela vai querer fingir. E algo que é necessário aqui, trazer uma observação.
para que algumas pessoas não venham a desentender esse exemplo aqui. A conversão, ela acontece em tempos da vida diferentes de uma pessoa para outra. Tem gente que se converte na infância, tem gente que se converte ainda na adolescência, jovem, tem gente que se converte adulto, tem gente que se converte idoso e tem gente que se converte no leito de morte quando está quase morrendo. E é aí que eu quero chegar. Para não ficar parecendo que eu estou falando, então quer dizer que aquela pessoa que estava perto de morrer e aceitou Jesus, então não adiantou porque não deu tempo? Não, não é isso que eu estou falando. Adiantou sim, se foi com sinceridade. Eu várias vezes usei o exemplo de um assaltante. O assaltante vai assaltar, mas ele se dá mal, ele toma um tiro, cai no chão da rua. Ele está agonizando. Aí ele está ali nos últimos suspiros, nos últimos minutos, nos últimos instantes. Ele já está ali, já desfalecendo. Ele vai morrer. Se naqueles últimos minutos de vida, de fato, nele, no coração, mas aí eu estou falando com sinceridade, sem falsidade. Se ele realmente aceitou Jesus, se arrependeu, Senhor, me perdoa, eu me arrependo do que eu fiz, Senhor Jesus, eu confesso, Senhor, como meu Salvador, eu te aceito. Se realmente foi sincero, vai acontecer com ele o que aconteceu com um daqueles que foram crucificados perto de Jesus. Ele estava ali, seus últimos momentos de vida, dali ele não sairia mais. Jesus falou que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, se for sincero, mesmo nos últimos momentos de vida, há salvação. Se for sincero, Deus conhece o nosso coração, Ele avalia o nosso coração. Se for sincero, se Deus olhar e ver que é de verdade, então o Senhor vai salvar mesmo nos últimos instantes de vida. Agora, o que nós estamos falando aqui é de uma farsa. É aquela pessoa que passou a vida inteira sem Jesus, não quis saber, mas aí, se Deus, isso tudo é uma suposição. Se você chegou agora no vídeo, volta um pouquinho antes no vídeo para você entender o que nós estamos falando. Isso aqui é uma suposição. Se Deus tivesse dado ao ser humano a informação do dia que Jesus vai voltar, muitas pessoas na falsidade, aí eu preciso destacar, para não confundir. Muitas pessoas na falsidade, no fingimento, para não ficar para trás. Opa, calma aí, Jesus está voltando. Ah, Senhor, eu te aceito. Na falsidade, aí não vai rolar, porque Deus sabe o que tem dentro da gente. Então, a palavra de Deus, ela nunca nos disse qual é o momento que o Senhor vai voltar. Mas nós temos indícios de coisas que vão acontecer no mundo antes da volta de Jesus. Nós temos indícios, não temos a data exata, mas nós temos sinais. Nós temos sinais e Ele mesmo vai falar. Então, o que nós precisamos fazer? Que está no versículo aqui embaixo, versículo 6, que nós não lemos, mas eu vou pegar o finalzinho dele. Então, assim, não vamos dormir como os demais. Pelo contrário, vamos vigiar e ser sóbrios. Não dormir, vigiar e ser sóbrio. Essa dormida não é o sono do descanso. É o sono espiritual. É o sono de Jonas, que estava lá dormindo espiritualmente dentro do navio, tentando fugir de uma ordem que Deus tinha dado para ele. E o que acometeu a ele foi algo muito grave. É o sono espiritual dos contemporâneos de Noé, que mesmo ele fazendo a arca a mando de Deus, e eles vendo, caçoando, debochando, vivendo suas vidas como se a vida fosse só aquilo, festa, curtição, se casando, dando em casamento, bebendo, comendo, se fartando. E quando eles viram que era verdade, quando eles observaram os níveis da água subindo, quando eles realmente acreditaram que viria o dilúvio, era tarde demais. As portas da arca já tinham fechado e todos morreram. Todos. E Jesus vai falar que no tempo da volta do Filho do Homem, da volta dele, será igual ao tempo de Noé.
Então esse é um dos indícios. As pessoas estarão dormindo espiritualmente. E o que vai ocasionar esse sono espiritual coletivo? Distrações. Nós vivemos num tempo de muitas distrações. A ferramenta que mais tem sido usada para distrair o ser humano é a internet. Quando não é usada com sabedoria, ela distrai o ser humano de tudo que é importante. Muitas luzes, muitos sons, muitas cores, muitas imagens, muitas informações, muitos acontecimentos simultaneamente prendem a mente, a atenção de uma pessoa. A vida corrida hoje em dia, muitas atribuições, muitas demandas, muitos trabalhos, muitos projetos, uma agenda muito cheia, muito corre-corre, muita coisa para pouco tempo. E Deus já havia nos avisado na palavra dele que por amor aos escolhidos, ao seu povo, o Senhor iria encurtar o tempo nos últimos dias. E nós estamos vendo dias que duram menos tempo. Nós estamos vendo que de tempos atrás para aqui, de anos para cá, o tempo tem diminuído. Isso é fato. Não é uma sensação que o tempo está passando mais rápido. Isso é fato. Isso é um sinal bíblico. Deus iria encurtar o tempo, encurtar os dias. E ele tem feito isso. Se você está sentindo que os dias estão passando mais rápido, isso não é uma sensação. Isso é fato bíblico. Deus está fazendo isso. Para que nós fiquemos menos tempo aqui nesse sofrimento. Ele está fazendo isso por amor àqueles que são dele. Então veja que um dos ícones aqui é esse dormir. Então não vamos dormir como os demais, aqueles que estão vivendo como no tempo de Noé. Vigiar. Qual é a função do vigilante? É tomar conta do estabelecimento, daquele local, daquela mercadoria. Ele está vigiando. Ele está atento. Ele vai trocar o turno com o seu parceiro, ele vai dormir, ele vai descansar, ou ele vai comer. E depois, quando voltar o turno dele, ele agora vai ficar atento. Vigilante que dorme é vigilante que não vigia. E um vigilante que não vigia não serve para coisa alguma. Tá certo que a Bíblia vai nos dizer em determinado texto que em vão vigia o sentinela se Deus não guardar a cidade. É em vão vigiar uma cidade, aquele segurança vigiar se o próprio Deus não guardar a cidade. É em vão circuito de câmeras, muro alto, cerca farpada, cerca elétrica, cachorro. É em vão todas essas coisas se Deus não guardar aquela casa, aquela residência. Todavia, nesse contexto aqui, nós precisamos ser vigilantes quanto ao rumo que as coisas estão vindo. Porque a vinda do Senhor é algo certo. Não é uma possibilidade. Pode ser que ele volte. É uma certeza. É algo concreto que irá acontecer. Então, há a importância de nós sermos vigilantes. E, além disso, não dormir espiritualmente e vigiar, a questão de sermos sóbrios. O contrário daquele que está sóbrio é aquele que está embriagado. E a pessoa que está embriagada, ela perde totalmente a sua capacidade de vigilância. Ela perde a noção de perigo. Quantos valentões aí se dão mal quando estão bêbados, porque acham que dão conta de bater em todo mundo? Toma facada, toma tiro. Não só homem, mas mulher também. Pega carro, acha que dá conta de dirigir,
tá trocando as pernas, não consegue nem ficar em pé, não consegue manter o corpo em pé, mas acha que o carro ele vai conseguir levar. Então, a pessoa que está embriagada, ela não tem noção do perigo ao redor. É uma pessoa que perde a sua capacidade cognitiva, ela perde totalmente ali as suas funções de ter ali o seu controle motor, de ter a sua percepção, perceber perigos ao seu redor. Ela não percebe. Ela entra num êxtase, ela entra numa condição que ela fica aérea. Aérea. É isso que acontece com a pessoa que está embriagada. É o oposto que tem que acontecer com a pessoa que precisa vigiar. Se você paga uma pessoa para vigiar a sua casa e essa pessoa se embriaga, aonde que uma pessoa embriagada vai dar conta de vigiar alguma coisa, de cuidar de alguma coisa? Não cuida nem dela. Não cuida nem dela. Dependendo do nível de embriagamento que essa pessoa entrou, ela entra num coma alcoólico, ou ela desfalece, ela desmaia, ela entra num sono profundo, e a pessoa que tiver mal intencionada a passar por ela, olhar aquele corpo, vai fazer o que quiser com aquele corpo. E quando ela acordar, ela só vai sentir. Infelizmente, isso é a realidade. Fica até um aviso para as pessoas que abusam do álcool. Infelizmente, é verdade. Para uma pessoa maldosa que estiver perto de uma pessoa embriagada, aquele corpo da pessoa embriagada não tem dono. Essa é a realidade e a gente vê isso o tempo todo acontecer, infelizmente. Não só com mulher, mas com homem também. Porque tem níveis de embriagamento que a pessoa apaga de um jeito que ela não acorda. Você vira a pessoa de um lado, vira a pessoa não... E quando ela vai acordar, ela não tem a menor noção do que aconteceu. E eu não estou falando aqui da pessoa que foi dopada quimicamente. Eu estou falando que existem pessoas que, na substância alcoólica, sem serem dopadas com qualquer outra coisa além, entram num nível tão profundo de embriagação, embriagamento, que elas apagam. E se tiver alguém maldoso passando por perto, já era. Já era. Aquela pessoa não tem como se defender, ela não tem como vigiar. Então, isso já é algo grave para a vida humana, carnal. A pessoa é embriagada. Agora, leva isso para a vida espiritual. Se já é terrível você não conseguir cuidar do seu próprio corpo de carne, pior é quando você não consegue vigiar para poder proteger a sua própria alma. Aí é pior ainda. Aí é pior ainda. E tem muita gente dormindo, um sono profundo, pesado espiritualmente. A pessoa às vezes já está com uma certa idade de vida que você olha pela média, digamos assim, do que o ser humano chega de vida. É claro que Deus, ele, se quiser dar tempo longo de vida para a pessoa, ele dá. Mas isso foi até algo que ele mesmo fez de diminuir o tempo de vida do ser humano. Mas se você pega entre aspas, numa média de vida de homem, de mulher, de determinados países, você vê que a pessoa, ela chegou numa idade que ela já tem mais para trás do que para frente. Se você pegar a idade da pessoa, você vai ver, ela tem mais para trás do que para frente. Ela já viveu mais do que, humanamente falando, ela viverá. Só que essa pessoa ela ainda não acordou para a vida espiritual. Ela está dormindo, ela está lá no fundo, no sono profundo, lá no fundo. É uma pessoa que talvez ela já tenha recebido de alguém uma palavra vinda do Senhor para a vida dela, para abençoar a vida dela, para ajudar, para orientar, para ela mudar a vida dela, para ela se aproximar de Deus, aprender do Senhor. Mas a pessoa não quer saber, a pessoa ela tá ali achando que vai
ela vai virar raiz, ela tá achando que vai ficar aqui para sempre desse jeito, ela tá achando que ela ainda tem 15 anos, ela vai poder reviver tudo isso de novo. Não sei, a pessoa ela tá ali aquela coisa bem entranhada, diabólica mesmo, sabe? Quando Satanás pega aquela corda, joga, aquela mente bem presa mesmo. Porque quando você não dá ouvidos a Deus, você dá ouvidos ao diabo. Não tem terceira opção. Quando você não se enche de Deus, você se enche do diabo, das coisas da carne, das coisas desse mundo, das coisas mundanas, das coisas profanas, das coisas carnais. Não tem uma terceira opção. Ah, não, eu vou ficar vazio. Não quer se encher de Deus, não quer se encher do diabo, quer ficar vazio. Não existe isso. Fizemos uma pregação outro dia aqui falando a respeito disso. Quando o espírito sai de uma pessoa, não encontra outro lugar, ele volta e traz mais 7. O ser humano não fica vazio. O ser humano é recipiente. Se você não se enche de Deus, você está se enchendo do diabo. Você concorde ou não concorde com isso, mas contra fato não tem argumento. E aí, aqui no texto, a gente vê a importância da gente vigiar. Não é ser aquela pessoa paranoica, para você não virar um fanático religioso. Não, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Não, isso não pode, isso é pecado, isso é pecado. Isso é fanatismo. Isso é fanatismo. Isso é excesso de religiosidade. Não é isso que é vigiar. Vigiar é você buscar sempre na palavra de Deus. Aprendendo a palavra de Deus, você consegue identificar as coisas que estão acontecendo no mundo. Se você é uma pessoa que não conhece o ouro e você vai comprar um relógio de ouro, dependendo do lugar, se não for uma joalheria séria, às vezes até ali você corre risco, mas enfim. Uma pessoa mal intencionada, ela pode simplesmente pintar, falar que está te vendendo algo de ouro ou banhado a ouro. Você vai comprar e lá no futuro, quando você quiser vender, você vai levar no ourives, um profissional do ouro, e ele vai falar: você está de brincadeira comigo, meu amigo? Isso aqui não é ouro. Isso aqui é uma lata que foi pintada, muito mal pintada, isso aqui não vale nada. Por que você não vai saber reconhecer? Porque você não conhece o ouro verdadeiro. É a mesma coisa com a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, como você vai reconhecer quando alguém chegar e te contar uma mentira? Como você vai saber se é verdade ou não se alguém usado pelo diabo te chegar em você e falar alguma... Não, isso aqui não é pecado, não, relaxa. Não, ó, isso aqui, não, isso aqui... Deus, não, isso aqui é... Deus é um folclore. Deus é uma cultura que as pessoas querem ficar passando para frente para poder amenizar as dores da vida. Não, Jesus, na verdade, Jesus nunca existiu. Na verdade, isso é um personagem de folclore. Isso é uma lenda urbana. Não, nunca... Como você vai saber se defender da mentira se você não conhece a verdade? É por isso que a palavra de Deus nos diz: conheça a verdade e a verdade vai te libertar. A mentira aprisiona, a verdade liberta. Como você vai saber distinguir se estão mentindo para você se você não conhece a verdade? Como você vai saber distinguir se aquele vestido que você quer comprar, que você comprou, que estão querendo te vender, é de seda de verdade, seda de verdade? Se você não conhece seda. Você não conhece seda. E se tiverem te vendendo uma roupa de cetim ou um outro material que possa ali forjar uma seda? Você não conhece a seda verdadeira? Como você vai saber se estão te vendendo uma coisa verdadeira? Esse é o grande problema. Se você não conhece a verdade, você não vai saber o que é mentira. Se você não conhece a palavra de Deus, você não vai saber identificar se alguém mal intencionado tentar te enganar. Então a gente precisa buscar em Deus. Se você não busca a palavra de Deus, você não vai conseguir vigiar. Você não vai conseguir vigiar na sua vida espiritual. Na palavra de Deus, a gente consegue ver ali sinais que o Senhor já tinha nos alertado que aconteceriam no fim dos tempos. E ainda que ele fale, ainda não será o fim, essas coisas vão anteceder, mas já é o caminho para o fim. Já é o rumo para o fim. E quando você conhece a palavra de Deus,
Quando você estuda a Bíblia, aí você consegue identificar, olha, aconteceu tal coisa num país, a Bíblia falou sobre isso. Olha, aconteceu um acordo de paz, a Bíblia falou sobre isso. E ó, tá acontecendo guerra em tal país contra tal país. Deixa eu ver essa localidade aí, nos tempos bíblicos, que reino que era dali, que povo que era dali. Olha, é o povo tal. E hoje aquela localidade se chama tal nome, é um tal país, mas aquilo ali é do povo tal. Olha, a Bíblia falou que esse povo com esse povo eles iriam guerrear e isso aqui ia resultar nisso aqui. Isso tem a ver com o final dos tempos, antecedendo a volta de... Olha só, tá acontecendo. E aí você vai... Primeiro que você já não vai ficar desesperado, porque você sabe que aquilo ali precisa acontecer. Precisa acontecer. Por mais grave que seja, existem coisas que precisam acontecer. E outra coisa importantíssima que a gente não pode terminar esse vídeo sem falar é o que está escrito lá no versículo. Eu vou até falar aqui o texto que a gente está falando de novo. Se você chegou agora, acompanhe o vídeo desde o começo para você pegar o contexto do que nós estamos falando, que nós já estamos aqui quase perto do finalzinho, mas não posso terminar esse vídeo sem falar a respeito de uma coisa que está aqui. Então, a 1 Tessalonicenses é um livro que está lá no finalzinho da Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós lemos o versículo 1, 2 e 3. Agora eu vou falar uma coisa muito importante que está no versículo 3, no comecinho. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Quando andarem dizendo paz e segurança. Gente, a sensação de segurança, ela vem para o ser humano de muitas formas. Quando você está com seu bolso cheio de dinheiro, sua conta bancária recheada, isso te dá uma sensação de segurança. Quando você coloca alarme na tua casa, sistema de câmera, dá uma sensação de segurança. Quando você tem um emprego formal, de carteira assinada, ou um contrato, algo sólido, dá uma sensação de segurança. Quando você tem um plano de saúde, dá uma sensação de segurança. Quando a sua despensa, geladeira, armários estão cheios de mantimentos, dá uma sensação de segurança. Quando você sabe aonde o seu filho está, dá uma sensação de segurança. Quando o tanque do teu carro está cheio de combustível, dá uma sensação de segurança. Para a vida humana que nós temos, muitas coisas nos dão sensação de segurança. A viatura de uma determinada polícia militar ou civil parada em determinado lugar dá uma sensação de segurança. Um próprio segurança numa loja dá uma sensação de segurança. Então nós temos muitas situações que nos trazem uma sensação de segurança. Veja bem, nos trazem uma sensação de segurança. Essas mesmas situações que nos trazem uma sensação de segurança também podem nos trazer uma sensação de paz e tantas outras. Uma casa em silêncio porque os filhos dormiram, sensação de paz. O ambiente do trabalho sem aqueles coleguinhas que ficam fazendo arruaça, colocando o som do celular alto, falando palavrão, brincando na hora de serviço, tudo tranquilo, sensação de paz. O metrô fora do horário de pico, sensação de paz. Um trânsito vazio, sem engarrafamento, sensação de paz. Viajar para o interior, meio dos bichinhos, hotel fazenda, sensação de paz. O barulho de águas, cachoeira, rio, sensação de paz. Muitas coisas também nos trazem sensação de paz. Então nós precisamos também ter cuidado com a sensação de segurança e de paz. A segurança, ela não tem efetividade na sua sensação. Ela, de fato,
precisa ser algo concreto. Assim é com a paz. Ela não traz a sua efetividade quando ela é apenas uma sensação. Ela precisa ser algo concreto. E veja só, o texto diz: quando disserem por aí, paz, segurança, até que enfim estamos vivendo em paz e segurança, até que enfim temos paz e segurança. Aí toma cuidado, porque isso vai anteceder uma grande tribulação, destruição repentina. O termo na minha Bíblia vai falar repentina destruição. Repentino é aquilo que acontece de repente. E aí o texto vai seguir falando, dando o exemplo como um ladrão que vem à noite. E aí de modo nenhum vão escapar. Jesus nos evangelhos já tinha dado um exemplo sobre a própria volta dele e usando o exemplo de um ladrão. Se a pessoa, o dono da casa, soubesse o momento em que o ladrão virá, ela iria se precaver. Ela iria, de alguma maneira, intensificar a segurança das portas, janelas, blindar os acessos, esconder as coisas mais valiosas, ou ela iria sair da casa com a sua família, que é o seu bem mais precioso, sua vida, que é o seu bem mais precioso, tentar levar as coisas de maior valor, porque quando o ladrão viesse, a família não ia estar mais ali e os bens de maior valor não iam estar mais ali. Então aquela pessoa teria algum tempo para poder raciocinar e tomar a atitude que ela conseguisse tomar. Mas o problema é que nós não sabemos a hora que o ladrão chega. O problema é que eu já vi em algumas... Vou falar rápido para não perder o foco. Eu já vi em algumas reportagens que de tanto o comerciante ser assaltado pelo mesmo ladrão e ele sempre entrar do mesmo jeito, então ele se antecedeu, preparou uma emboscada e aí quando o ladrão veio ele conseguiu pegar porque ele sabia que o ladrão viria, mas aí ele sabia que o ladrão voltaria, porque aquele ladrão costumava roubar naquela loja, sempre entrava do mesmo jeito. Mas isso aí é uma exceção de exceções. Nós não sabemos a que hora essas coisas repentinas acontecerão. E aí Jesus ele vai usar o exemplo do ladrão. É esse exemplo também que a gente vê aqui no livro de 1 Tessalonicenses. O ladrão que ele chega na surdina, na repentina, na calada da noite ou do dia. Mas geralmente à noite, as pessoas estão dormindo, tem o efeito surpresa, a pessoa está ali dormindo, escuro. A Bíblia já fala que aquele que quer fazer o que é errado, ele procura o quê? Ele procura o escuro, para que as suas obras não sejam vistas. Então, quando as pessoas tiverem essa sensação, segurança, paz, aí é para se preocupar. É o que eu falo sempre, Deus não é óbvio. Deus não é óbvio. Quando o ser humano começar, agora temos paz e segurança. Para o ser humano é o que? É óbvio. Agora o mundo vai acabar em paz. A tão sonhada paz mundial que nós pedíamos finalmente chegou. Deus não é óbvio. Quando o pessoal começar a pensar que temos paz e segurança, agora é que as coisas vão começar a acontecer. Então, volto a dizer, se você não conhece a palavra de Deus, você não vai conseguir identificar essas coisas. A Bíblia não fala quando Jesus vai voltar, mas ela traz indícios e sinais do que vão acontecer antes dele voltar e do que vai acontecer naquele período ali. Se você conhece a palavra de Deus, você consegue identificar. Você consegue identificar. E aí você não vai cair no erro que no começo do vídeo nós falamos daquelas pessoas lá atrás
que alguém fez uma conta que disse que determinado dia, determinada data, Jesus ia voltar. As pessoas se desfizeram de toda a sua vida, de todos os seus bens, foram para o monte, ficaram esperando, Jesus não voltou. Muitos perderam a vida, talvez pessoas tenham até entrado em depressão, talvez tenham cometido suicídio, porque perderam tudo que tinham, porque Jesus não voltou, e principalmente perderam a fé. Porque ao invés de buscar na palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala a respeito da volta de Jesus? Ah, a palavra de Deus não fala quando Jesus vai voltar. Ah, mas ela fala de alguns sinais que vão acontecer. Então nós temos aqui indícios, a gente consegue identificar. Ao invés de buscarem na palavra de Deus o que vai acontecer, não. Foram buscar em teorias, em grupos apocalípticos, estudos sem embasamento, somatórios, soma data de não sei o que, com a data de não sei o que, com o ano de não sei o que, aí saiu o resultado. Olha, nesse resultado aqui, converte isso aqui para ano, pronto, é nesse ano que Jesus vai voltar. Eu lembro que no ano 2000 muita gente falava que Jesus ia voltar, ou que o mundo ia acabar nos anos 2000, eu lembro disso. Estamos em 2026. Então a gente precisa buscar a verdade. A gente precisa buscar a verdade. A gente precisa buscar o que a palavra de Deus está falando a respeito disso. Porque a palavra de Deus ela é uma palavra que ela é muito deturpada, ela é muito recortada. Tem muita gente que só usa a parte que lhe convém, né? Tem um grupinho aí que usa muito aquela parte assim, Deus é amor. Então, você pode viver desse jeitinho aqui que Deus é amor. Não, tudo bem, você pode ser o que você quiser, o que Deus é amor. Não, você pode escolher o que você quer ser, porque Deus é amor. Aí eles recortaram ali o que convém, que é conveniência pura, e o restante jogaram fora, porque isso aqui não convém. A parte que Deus é justiça não convém. A parte que isso aqui para Deus é pecado não convém. A parte que isso aqui para Deus é abominação, não, isso não convém, isso joga fora. A parte que Deus é amor, não, isso aqui a gente pode usar, isso pode ser útil, isso aqui é conveniente, isso aqui a gente guarda, o restante a gente joga fora. Então a gente precisa ter muito cuidado, muito cuidado. Tem muita gente que odeia Deus, mas está se apropriando da palavra de Deus porque convém. Convém. Passar uma imagem de homem, de mulher de Deus convém. Ganha voto, ganha like, ganha seguidor, ganha contexto, ganha influência, ganha dinheiro, ganha repercussão, ganha reputação. Não gosta de Deus, mas a palavra de Deus lhe convém. Algumas partes. Não gosta de Jesus, mas falar sobre a palavra de Deus, que é inteira sobre Jesus, ele é o centro da palavra de Deus, aí convém. Não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus, não quer saber de obedecer ao Senhor, não quer saber de crer, não quer saber da Bíblia, mas pega um texto bíblico, recorta um pedacinho, isso aqui convém. Até o símbolo que Deus fez como aliança, que não iria mais trazer inundação ao mundo, pegaram esse símbolo, que é o arco que Deus criou e colocou como símbolo da sua aliança. E aí pegaram o símbolo que o Senhor criou. Não, vamos dar um jeitinho nele aqui e agora vai virar o símbolo da nossa bandeira, o símbolo do que acreditamos, vai virar... Você está vendo que o ser humano ele é muito sórdido, o ser humano é muito sujo, o ser humano é muito podre, né? Todos nós somos. Por isso que a gente precisa de Deus para nos limpar diariamente. Porque nós somos sujos. O ser humano é sujo, o ser humano é podre, o ser humano ele é mau. Mal intencionado, mal posicionado. Nós somos maus. É por isso que a gente precisa da palavra de Deus. Que buscando a palavra de Deus, o Senhor vai no nosso coração tratando, a gente vai compreendendo, vai mudando, o Senhor vai nos limpando, direcionando, consertando, vai nos tratando, vai nos guiando, nos modelando, nos esculpindo, nos lapidando. É por isso que a gente precisa, porque sem Deus a gente é podre. Sem Deus a gente é imundo e a gente vai morrer assim.
É por isso que a gente precisa do Senhor todos os dias. Ah, mas todo dia, não é todo dia que você alimenta o seu corpo. Se você não comer, você fica doente, você perde imunidade, você fica fraco, uma hora você vai morrer. Não é isso? Se você alimenta o seu corpo todo dia, você precisa alimentar a sua alma todo dia. É todo dia, a gente precisa buscar em Deus todo dia. Isso não é fanatismo. Fanatismo é aquele excesso de religiosidade. Não, tudo é pecado. É aquela coisa do nada pode. Jesus ia em festa, Jesus comia, bebia, Jesus dançava, Jesus cantava, Jesus tinha uma vida normal. É óbvio que o pecado ele não cometia. Pecado ele não cometia. Mas Jesus foi um ser humano. Ele cantou, ele foi a festas, ele celebrou, ele se alegrou com seus amigos, mas sem pecados. Sem pecados. E ele o tempo todo buscava o Senhor. Ele orava. Mesmo sendo filho de Deus, ele buscava o Senhor. Mesmo sendo o próprio Deus encarnado, ele buscava o Senhor. Ele buscava. Então, se o próprio Jesus diariamente buscava a palavra de Deus, muito mais eu, na minha imundície, preciso buscar a palavra de Deus. Todos os dias. Como Deus alimenta o meu corpo com o pão de cada dia, eu preciso alimentar a minha alma com a palavra de Deus todos os dias, até que o Senhor me leve. Todos os dias. Então nós precisamos estar atentos. O mundo que vivemos hoje em dia tem muitas distrações. Antigamente as pessoas sentavam no portão, colocavam ali sua cadeira, conversavam, olhavam as pessoas passando. As pessoas conseguiam contemplar o céu, as constelações, a lua. E se você parar para pensar, as criações, as invenções, as descobertas acerca da natureza, as criações que nós usamos até hoje, vamos continuar usando porque são extremamente importantes, foram criadas por gênios, por pessoas de outras épocas que não a nossa. Pessoas que se davam o direito de parar e refletir, raciocinar. As pessoas escreviam livros, escreviam poemas. As pessoas, elas, o que hoje nós chamamos de tédio, as pessoas elas conseguiam dominar essa ansiedade. Elas iam escrever, elas tinham uma a outra para conversar, se socializavam e desenvolviam coisas. Aprendiam a costurar, aprendiam a fazer coisas úteis, relevantes. Quantas coisas foram desenvolvidas numa época em que as pessoas elas sabiam respeitar os seus limites. Elas não ficavam o tempo todo tentando preencher todo segundo de vida, porque a Bíblia fala que existe tempo até para você descansar. Existe o tempo de você parar. Existe o tempo simplesmente de você parar e descansar e não ficar fazendo nada. Isso não é preguiça, isso não é ócio. É o momento do parar e descansar. Não é só descansar o corpo, a mente precisa descansar. Tem que ter momentos assim. Mas no mundo que a gente vive hoje em dia, pra gente isso se chama tédio. Ai, não tem um celular, que tédio. Ai, não tem uma televisão, que tédio. Ai, não tem internet, que tédio. Não tem um joguinho, que tédio. Não tem um videogame, que tédio. E tudo vira um tédio, porque quimicamente nós ficamos viciados. A agitação. Ficamos viciados a sempre estar fazendo alguma coisa. O dia tem 24 horas, mas as horas estão passando mais corridas. A nossa agenda está cada vez mais cheia. Nós não damos conta de fazer tudo com excelência, mas nós
sempre voltamos para casa com mais uma demanda. Você já percebeu isso? Você tem uma agenda cheia, você já não está dando conta do que fazer, mas você ainda arruma mais coisa para fazer. O mundo que a gente vive hoje, ele, de uma maneira mentirosa, enfia na mente das pessoas que você só é uma pessoa de sucesso, você só é uma pessoa próspera, você só é uma pessoa evoluída se você der conta de fazer trocentas coisas no único dia. E nenhum ser humano normal dá conta de fazer trocentas coisas no único dia. Da hora que a gente acorda, levantou, até a hora que você vai dormir, nós não damos conta de fazer tudo que o mundo de hoje diz que nós devemos fazer. Você corre para um lado, você corre para o outro, você pega um meio de transporte ou você vai dirigindo, você está num engarrafamento, aquilo já te estressa, já vai consumindo sua energia, aquilo já vai te dando piorando tua gastrite se você já tem, se você não tem, pode desenvolver uma úlcera, uma ansiedade, um ataque cardíaco, um problema cardíaco ou um problema mental, psicológico, você já fica ansioso, você tem que levar o filho na escola, nesse meio tempo você precisa ir no mercado, mas você não pode demorar porque você tem que buscar o filho na escola, mas em casa você tem coisa para fazer, mas aí tá na hora de você ir para academia, você tá pagando, você tem que ir, mas aí você lembra que você tem uma consulta médica, você deixa de fazer uma coisa para fazer a outra, aí você tá voltando do trabalho, você pega o metrô, tá lotado, você vem apertado, aquilo já te aflige, ou você vem dirigindo, mas você pega um engarrafamento, ou você vem andando, mas você fica com medo de ser assaltado por cada hora. Aí você lembra que você tem que passar no mercado, você tem que passar na padaria. Aí você chega em casa, lembra que tem roupa para lavar, você tem que estudar para a faculdade, você tem que fazer o trabalho do serviço que você trouxe para casa. Seu filho quer atenção, você não viu o dia inteiro, mas aí você manda ele calar a boca, ele vai embora magoado, você fica se sentindo mal, mas você tem um trabalho para fazer. Você vai tomar banho, você acha que vai descansar, aí o telefone toca, é aquele lembrete, tem mais alguma coisa que você tem que fazer, o e-mail que você tem que mandar, aí você apaga. Quando você acorda com o despertador, é tudo de novo. E você não fez metade do que você tinha que fazer. Nós estamos vivendo assim. Nem máquina dá conta de fazer tudo, porque se você pegar o seu celular e aí você começa a dar um monte de comando para ele, você vai deixando um monte de atalho aberto. E você vai fazendo, dando um monte de comando, um monte de atalho aberto, um monte de comando, um monte de atalho aberto. Chega uma hora que o teu telefone trava. Computador é a mesma coisa, você sai abrindo um monte de aba, 300 abas abertas. E você vai fazendo isso, aquilo, outro, e volta naquela, e vai e fecha uma aba, e abre a outra, não sei o que lá, e abre outra, e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Uma hora o seu computador pode travar. Uma hora pode travar. Qualquer qualquer máquina pode travar se você atribuir a ela uma demanda maior do que ela está projetada a fazer. E às vezes, mesmo projetada para fazer aquilo, ela pode travar. Pode travar. Às vezes o fluxo é intenso, trava. Agora imagina um ser humano que não foi criado para agitação, não foi criado para todas essas ansiedades. A gente trava a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa vida espiritual, a nossa vida social. Você já perde totalmente o time de se relacionar com as pessoas. Você está sempre ansioso, estressado e não dá conta. Então, o mundo que a gente está hoje em dia, ele nos entrega muitas distrações. E a pessoa distraída é uma pessoa fácil de ser alvejada, porque ela está distraída. Imagina aquela cena do patinho na lagoa, ele está ali, boiando calmamente. Mal sabe ele que está na mira do caçador. A pessoa que não vigia é um alvo fácil. A pessoa distraída na rua com o celular, o ladrão nem tem dificuldade, ele só pega.
Então, a pessoa distraída é uma pessoa fácil de ser acertada. E quem mais se beneficia com as distrações do ser humano é o diabo. Ele não quer que o ser humano vigie. Ele não quer que o ser humano busque a palavra de Deus. Ele não quer que o ser humano fique atento. Ele não quer que o ser humano aprenda a verdade de Deus. Ele não quer que o ser humano perceba que as coisas estão caminhando para o fim. Ele não quer que o ser humano perceba que a volta de Jesus está mais perto. Ele quer o ser humano distraído. E aí o que ele faz? Ele usa muitas pessoas. Porque ele não pode obrigar o ser humano, mas ele pode sugestionar. Então ele usa muitas pessoas que não são cheias de Deus. Aí a gente fala novamente. Se você não se preenche do Senhor, você é preenchido por Satanás. Vazio você não vai ficar. Não vai ficar. E aí ele vai usando as pessoas que vão criando, usando a sua sabedoria, a sabedoria que Deus deu, a inteligência que Deus deu para o ser humano, sendo usada a favor do inferno. A favor do inferno. Tem tanta gente que usa a inteligência a favor do inferno. A pessoa podia estar desenvolvendo coisas boas na tecnologia, mas está hackeando sistema de outras pessoas, sistemas às vezes governamentais, em troca de dinheiro, para poder vender informações e tudo mais. Pessoas usam a inteligência que Deus deu para a favor do inferno. Isso acontece o tempo todo, infelizmente. E aí, muitas pessoas desenvolvendo cada vez mais situações que tiram o foco do ser humano. E a própria tecnologia está aí para mostrar quanta coisa ruim tira a nossa atenção na internet. A internet é uma coisa que, se for usada com sabedoria, ela pode ser uma bênção. Aqui nós usamos a internet para levar a palavra de Deus para abençoar pessoas que estão mais longe, para que elas recebam a palavra do Senhor, aprendam, ouçam, creiam, sejam salvas. A internet, ela é muito boa se você for usar de uma maneira sábia, para levar a palavra de Deus, para ensinamentos, cursos, faculdades que você pode fazer online, se informar do que está acontecendo no mundo, pagar conta, falar com pessoas que você ama, que moram longe, às vezes em outro país. Tudo isso a internet te possibilita. Até o momento do entretenimento, um entretenimento bom, de bom gosto, de qualidade. É bom rir, se divertir. Então a internet bem usada, ela é uma ferramenta aliada, mas ela mal usada é uma ferramenta de distração. Distrai. Você abre determinadas redes sociais, são 10 informações que vêm ao mesmo tempo. Cada fileira ali, você tem ali 3 quadradinhos na coluna, na horizontal, na vertical, e você só de abrir o seu celular, você já fica sabendo de 6, 7, 8 informações ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Você passou o seu olhar ali, você já... Isso é adoecedor. O ser humano não foi feito para isso. Isso é adoecedor. Esse acúmulo, esse excesso de informação, a gente não precisa saber de tudo. Você não precisa saber de tudo, não precisa saber o que está acontecendo no mundo. Você precisa saber o que está acontecendo no mundo para você não ficar alienado. Você também faz parte do mundo. Mas você não precisa saber de tudo. O tempo todo, você não precisa. Não precisa. As pessoas antes de nós não sabiam de tudo que estava acontecendo o tempo todo, mas elas tinham as suas maneiras de serem informadas. Nós não precisamos de todo esse excesso. Então nós precisamos tomar cuidado com as distrações, porque Jesus disse que na volta dele, ele falando a respeito da sua própria volta, na volta dele as pessoas estariam vivendo como no tempo de Noé, distraídas, comendo, bebendo, festejando, celebrando, zoando. E quando perceberam, a arca estava fechada e todo mundo morreu. Assim será na volta de Jesus. Pessoas distraídas e quando perceber já é tarde demais. Eu passo por onde eu moro e nos bares
Às vezes as mesmas caras, as mesmas pessoas todos os dias ali, na mesma hora, no mesmo local. Rindo, celebrando, pulando, gritando, festejando, como se a vida fosse aquilo ali. O mundo acontecendo ao redor e elas ali dentro de um cenário ilusório. Aí a gente volta ao que nós falamos ainda há pouco. A pessoa embriagada, ela não tem a perspectiva do que está acontecendo ao redor. Ela não tem noção do perigo se aproximando. É um estado alheio, a pessoa ela fica inerte, a pessoa fica como se estivesse em outro mundo, fica aérea, fica inebriada. A pessoa embriagada ela fica assim. Espiritualmente também. Eu fico olhando aquelas pessoas, elas não percebem o rosto delas envelhecendo, as rugas aparecendo mais, a maneira como elas estão definhando, a maneira como elas estão abatidas, a maneira como o mundo está passando e elas estão ali. E isso me lembra os contemporâneos de Noé. As pessoas ali festejando, celebrando, vivendo como se nada tivesse acontecendo, comendo, bebendo. E o fim foi trágico. E o próprio Jesus falou, vai ser assim quando for o momento da volta dele. Pessoas distraídas. Pessoas distraídas. A pessoa distraída, ela é facilmente atingida. Então, você que teve a bênção de receber essa mensagem, porque a palavra de Deus é uma bênção para todo aquele que dá ouvidos. Você que recebeu essa mensagem, reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Reflita sobre... por mais que a palavra de Deus não nos diga o dia que Jesus vai voltar, ele vai voltar. E de que maneira que ele vai te encontrar? De que maneira que ele vai me encontrar? Distraídos, sem querer saber das coisas de Deus, como se nada tivesse acontecendo, negligenciando tudo, ou ele vai nos encontrar vigilantes, sóbrios, vivendo sim a nossa vida, nos divertindo sim, tendo sim momentos de descontração, mas não espiritualmente dormindo, não embriagados, não distraídos, porque isso é algo certo, concreto, que vai acontecer e que se aproxima cada vez mais de nós. Esse dia se aproxima cada vez mais. Hoje em dia temos muitas distrações. No passado, as pessoas, elas eram até mais, a meu ver, em determinados aspectos, inteligentes. O ser humano está emburrecendo. Porque hoje em dia a gente deixa as máquinas fazerem tudo. Você quer um cálculo, a calculadora te dá o resultado. Você quer saber aonde fica determinado lugar, você joga na internet. Você quer saber a resposta de determinada coisa, você joga na internet. Hoje em dia, as grandes criações que estão sendo feitas, infelizmente, estão sendo feitas por máquinas. Não como no passado, o ser humano ali, queimando os neurônios, raciocinando, desenvolvendo cálculos, desenvolvendo matérias, criando, desenvolvendo invenções úteis que nós usamos até os dias de hoje, descobrindo o porquê, descobrindo a gravidade, a luz, a eletricidade, tantas coisas importantes que foram criadas, desenvolvidas, que foram descobertas, que foram formatadas pela mente do ser humano que Deus fez. Mas hoje em dia o ser humano emburreceu, porque a gente deixa tantas coisas na mão das máquinas, na mão da desinteligência artificial. E tudo isso vai nos distraindo, a gente vai abrindo cada vez mais a mão de fazer coisas manuais, coisas artesanais, coisas nossas mesmas,
A gente vai deixando que máquinas façam, porque a gente tem que ficar focado ali em determinadas coisas e a gente vai se desfocando, se distraindo. Não fique distraído, não fique desfocado de Deus. Busque no Senhor, não fique dormindo espiritualmente. Viva a sua vida, se alegre, se divirta, mas com sabedoria. Com sabedoria. Busque em Deus, porque a volta de Jesus não sabemos o dia, mas sabemos que se aproxima e você estará dormindo ou estará vigiando. Que Deus te abençoe e compartilha esse vídeo também. Se inscreve aí nesse canal para você acessar diariamente as pregações que Deus tem para trazer para você. Que Deus te abençoe.